Ok, a ONU News em Nova York tem um grande prazer de conversar agora com a jogadora Marta, ela que foi nomeada embaixadora da boa vontade pela ONU Mulheres para mulheres e crianças no esporte. Marta, em primeiro lugar, parabéns. Eu que agradeço. É sem dúvida uma honra muito grande. É uma conquista que não tem dinheiro que pague, né? Eu acho que qualquer pessoa nesse mundo se sentiria honrada em fazer parte de um grupo tão seleto que trabalha em prol da desigualdade no modo geral. Então, estou super feliz. E Marta, qual vai ser a sua primeira atividade ou as suas primeiras atividades nesse novo posto? Olha, a gente ainda não conversou sobre isso, né? Mas acredito que seja bem parecido com o que eu já fazia com a ONU, tipo, porque eu sou embaixadora desde 2010, mas agora eu mudei, fui para um novo núcleo voltado ao esporte, ao empoderamento feminino, e acredito que a gente irá conversar sobre possíveis viagens, encontros com jovens, visitar lugares, países que talvez tenha essa dificuldade maior, né, da mulher, de um modo geral, no trabalho, no esporte, e dentro disso a gente expressar o nosso, a nossa história de vida, né, para que possa servir de inspiração para essas meninas continuarem lutando pelos seus sonhos, pelos objetivos. Eu acho que é voltado mais a isso, mas a gente não conversou Uhum. qual o primeiro objetivo agora, qual a atividade que a gente irá fazer, porque tem que ser uma coisa que seja compatível com a agenda de atleta também, né? E então, de momento agora é só a questão mesmo da mudança de núcleo, mas futuramente a gente vai ter essa conversa e saber de que maneira eu posso ajudar ainda mais. Claro, você sai do Programa Mundial, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no caso o Do PNUD, PNUD, para a isso. ONU Mulheres, a agência da ONU para a igualdade de gênero. Mas eu queria perguntar para você, nesse trabalho com o próprio PNUD, nesse trabalho que você faz, que é mundial, internacional, e agora na expectativa dessa nova atividade com a ONU Mulheres, quais são as maiores dificuldades para que meninas e mulheres se sobressaiam nos esportes e também na sociedade de uma forma geral? Eu acho que é a questão da cultura, né? A gente vê que é um problema mundial. A gente fala, lógico, voltado ao esporte, por eu ser um atleta, por eu ter vencido na vida através do esporte, mas a gente vê que a mulher ela tem uma dificuldade muito grande em todas as áreas. Porém, é o que a gente está procurando mostrar, né, com as nossas ações, enfim, com as histórias de vidas que a gente tem de tantas outras mulheres aí. O que a gente quer buscar é a cada dia quebrar essa situação, né, com ações, com exemplos de vida de mulheres que conseguiram vencer através, lógico, da sua determinação e, e força de vontade. E a gente está cansado de saber que o ser humano, independente do sexo, ele tem a capacidade de desempenhar qualquer tipo de atividade. Então, é trabalhar em cima disso para que as opções de trabalho em todas as áreas para a mulher seja mais vasta, né? Seja algo normal e não algo de outro planeta. Marta, você falou em exemplos e a própria chefe da ONU Mulheres disse que você mesma tem uma história poderosa de talento, coragem, determinação. Eu queria saber quais foram as mulheres que te influenciaram. Primeiramente, a principal personagem dessa história toda de força de vontade, de perseverança, de buscar sempre o melhor, foi a minha mãe, né? Porque ela teve uma infância muito difícil, ela não chegou a conhecer nem a mãe dela. É, Depois de anos, ela conheceu meu pai, casou com meu pai e não deu certo. Separaram muito cedo e ela teve que se virar com 4 filhos, numa cidade muito pequena, no sertão de Alagoas, onde a dificuldade é 10 vezes mais, né, por não ter tanta opção de trabalho, e ela também não conseguiu cursar
fazer uma faculdade, enfim, ir para a escola. A gente que aos pouquinhos foi ensinando a ela a assinar o nome e tudo. Mas Uhum. a força de vontade dela, a perseverança, o esforço dela para criar os filhos com tanta dificuldade foi o que me motivou a ir em busca de melhoras. E aí eu vi no futebol uma oportunidade de mudar de vida e ajudar a minha família, né? Principalmente a minha mãe, que trabalhou a vida inteira para nos sustentar. Então ela foi o personagem assim de toda essa história, assim, do começo até agora. É lógico que depois dos anos a gente vai conhecendo histórias de mulheres incríveis, né, Uhum. que lutaram por melhorias para si e para o próximo, num mundo que a gente ainda vê com uma certa desigualdade. Falando em Até mesmo desigualdade. Uhum. eu digo desigualdade pelo fato, assim, a gente, como eu trabalhava no núcleo da pobreza, a gente passa por situações, assim, muito difíceis de encarar e não se emocionar, né? A gente vê países, assim, mesmo desenvolvidos, que ainda têm essa desigualdade, né, com relação à pobreza. O próprio Brasil é um país, assim, né, que é muito grande a desigualdade lá. E a gente luta constantemente para que as pessoas possam ter uma vida decente, né? Não, ninguém quer ficar rico, viver no luxo, 100% no luxo, mas sim uma vida decente, ter onde morar, ter o que comer, ter o que beber, enfim, poder ter uma situação melhor para cuidar da família, né? Criar os filhos com decência e educação. Então, Uhum. é, foi através de tudo isso que eu vivi na minha infância, né? Tipo, que eu, junto com a minha família, busquei sempre dar o melhor para ela, fazer alguma coisa. E o futebol era a coisa que eu sabia fazer de melhor, então foi o meu cano de escape para mudar essa situação. E falando da desigualdade, você acha que nos campos ainda existe bastante machismo ou a situação está um pouquinho melhor para as mulheres hoje? Quando é que a gente vai ter uma seleção de homens e mulheres? Não, ainda existe sim, né? Se não existisse, a gente não estaria constantemente pedindo mais apoio, pedindo mais oportunidades. A gente vê que há uma grande melhora, né? Se eu for olhar para trás e ver quando eu comecei, quantos clubes existiam no Brasil com a modalidade, era muito pouco. Inclusive, eu tive que sair de Alagoas, pegar um ônibus por 3 dias para ir para o Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro era uma das cidades, um dos estados que tinha futebol feminino e tinha uma equipe só de mulheres, enfim. Antes disso, eu jogava uma vez ou outra, mas a maioria das vezes jogava em times masculinos. Então, mudou um pouco, mudou para melhor, lógico, mas ainda não é o ideal para você se doar 100% e sonhar em viver só do futebol, né? Não é todas as atletas de futebol, as meninas, que podem fazer isso. Então, a luta continua, a desigualdade ainda existe, o preconceito ainda existe, mas se a gente não criar ações, não ter atitude, não divulgar cada vez mais, não combater isso, aí fica mais difícil ainda. Aí nunca vai acabar. Marta, e falando tecnicamente, é possível realmente ter uma seleção mista, homens, mulheres? Porque alguns especialistas dizem que não daria. Não, é assim, é nítido que fisicamente o homem ele tem um físico muito maior do que a mulher, então é difícil, a diferença é nítida. Porém, a gente não luta para que isso aconteça, existir um time de homens e mulheres. A gente faz isso numa pelada de final de semana, que junta os amigos, e aí joga todo mundo, Uhum. uma mistura. Isso é algo normal, mas só que o que a gente quer é que ambos tenham espaços e a igualdade exista, né? A gente não precisa buscar tomar o espaço do futebol masculino, porque isso não há necessidade. A gente só precisa entender que, independente do sexo, a mulher, o homem, eles podem fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de esporte. É isso que a gente prega
E é isso que a gente quer, que tenhamos espaço em todas as áreas. Maravilha, mas não posso deixar você ir embora agora. Se minha última pergunta, um palpite para esse domingo, final de Copa do Mundo, Croácia ou França? Olha, eu estou super fascinada com o que a Croácia vem fazendo na Copa do Mundo. Inclusive, acabei de lançar a minha sexta coluna no jornal inglês falando sobre isso, Uhum. da questão tática da equipe da Croácia, da luta que eles vêm mostrando, né, desde o primeiro momento que começou a Copa do Mundo, mas eu acredito, meu coração até está sentindo assim, eu gostaria que a Croácia levasse, porque é a primeira vez que, no caso, se ganhasse, né, chegaria a uma final e ganhava Aham. uma Copa do Mundo. Então, o meu coração está pro lado, pendendo um pouco mais para o lado da Croácia, mas eu acredito que a França irá ganhar. Mas a gente sabe também que seu coração é verde e amarelo. Quer dizer, a seleção brasileira fez uma boa campanha? Você está feliz? Olha, eu estou feliz pelo desempenho da equipe, pela garra, pela vontade que os jogadores colocaram, mas assim, o brasileiro, né, a gente acostumou, acho que a gente se acostumou muito mal. Toda a Copa do Mundo, toda competição que a seleção brasileira entra para ganhar. Então, quando não ganha, fica aquela frustração. Mas às vezes a gente acaba esquecendo que as outras equipes também trabalharam forte, também lutaram, também querem chegar, né? Fica esse gostinho de que poderia ter chegado mais longe. Mas eu, particularmente, eu como atleta, eu conheço a realidade, eu sei como é difícil jogar uma Copa do Mundo. Porém, o que os jogadores juntos mostraram, jogo a jogo, a vontade, essa garra, nos deixou e me deixou muito orgulhosa por ser brasileira. Quem sabe aí na próxima Copa a gente não possa trazer esse caneco. Exatamente. Muito obrigada, então, Marta Vieira da Silva, a nova embaixadora da ONU Mulheres, embaixadora para mulheres e crianças no esporte, falando com a ONU News em português. Muito obrigada. Obrigada a você, um abraço. Abraço.